Agora são 7h40 e vamos conversar com o professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Márcio Postman. Bom dia, Márcio. Muito bom dia, satisfação estar aqui participando do seu programa junto com os demais que nos acompanham. Satisfação é nossa. Márcio, ontem a gente teve a coletiva do ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, junto com os presidentes da Caixa Econômica Federal e também do Dataprev, né, falando ali a respeito da questão do auxílio emergencial. E ali é curioso notar porque a gente tem ali a Caixa, que é fundamental, né, na estruturação, justamente na distribuição desse benefício, fazer com que ele chegue às pessoas que de fato precisam, e é um banco que foi aí sucateado, né, que foi inclusive bastante mal falado até pelo seu próprio presidente durante o governo Bolsonaro, isso sem contar também o processo que ocorreu durante o governo Temer. E a Dataprev está na fila de privatização, inclusive o seu sucateamento também foi responsável aí pela fila que a gente teve no INSS para obtenção e concessão de benefícios e aposentadorias, e agora a gente vê esses dois órgãos sendo fundamentais justamente para estruturar o combate aos impactos sociais e econômicos da pandemia do coronavírus no Brasil. A gente está nesse momento, Márcio, redescobrindo a importância do papel do Estado nesse tipo de contexto e também nas situações em geral que são similares à pandemia? De fato, eu acredito que nós estamos tendo condições de perceber melhor os equívocos que os governos de Temer e Bolsonaro cometeram ao localizar como o centro dos problemas do Brasil o Estado, as empresas públicas, empresas estatais e o próprio serviço público. Ao definirem o Estado como o centro dos problemas brasileiros, nós passamos a ter uma sucessão de medidas que foram encaminhadas desde a privatização de empresas estatais, o esvaziamento do serviço público, como se o setor privado pudesse ocupar e melhor desenvolver essas atividades. Nós tivemos medidas de corte de recursos, corte de gastos, inclusive, vamos lembrar aqui a lei de tetos, né, a emenda constitucional 95 de 2016, que passou a impossibilitar a ampliação dos gastos na saúde, na educação, entre outras áreas, né? Isso significou, segundo especialistas, por exemplo, a saúde perdeu cerca de 20 bilhões de reais. Nós também tivemos uma série de iniciativas que desconstruíram políticas públicas bastante exitosas. No caso da saúde, podemos lembrar aqui, por exemplo, a farmácia popular, que disponibilizava remédios, né, próximos da população mais vulnerável. Nós também praticamente destruímos a experiência do programa Mais Médicos, né, que possibilitava em diferentes cidades, localidades, comunidades pobres do país ter acesso e a presença de um profissional qualificado para poder dar conta de problemas de saúde pública. Nós tínhamos também um programa exitoso que era de atuar no complexo da saúde, complexo industrial, produtivo da saúde, né? Hoje, nós nos tornamos um país dependente, submisso de importações, e a dificuldade de importar, por exemplo, faz com que o Brasil não tenha, de forma adequada, insumos, equipamentos para poder dar conta. Nesse sentido, e há um certo reconhecimento neste equívoco que foi colocar o Estado como centro dos problemas. Há uma reversão hoje, né, que passa a estabelecer o Estado, na verdade, como a possibilidade de superar os problemas, porque, na verdade, o setor privado não tem essa condição. Espero que essa iniciativa de colocar o Estado como o líder na solução dos problemas não seja só temporário, e uma vez superado o problema grave da pandemia, a gente volta à situação anterior, que é uma situação que está demonstrada a sua ineficiência total. Agora, Márcio, a gente até comentava aqui há pouco com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, que é necessário também que haja um direcionamento correto dessa ação do Estado em prol do interesse público, dos interesses coletivos e não de interesses privados, porque se também o Estado só servir
ali para ações que aparentemente atenderiam justamente a esses interesses, mas que na prática atendem aí ao setor financeiro, às grandes empresas somente, deixando o restante da população de lado, também isso aí é uma forma incorreta, né, de usar os instrumentos do Estado, ainda mais num contexto de pandemia. Me parece esse alerta muito importante, né? Porque, inclusive, nós já tivemos, numa situação também muito grave, como foi a crise global de 2008, que os bancos centrais, os governos, né, inundaram as economias com recursos públicos, né, com a chamada liquidez. Como nós estamos vendo agora, o Banco Central, por exemplo, brasileiro, liberou 1,2 trilhão de reais para a liquidez de bancos e empresas, sem nenhuma condicionalidade. Portanto, podemos, na verdade, repetir, eu diria assim, um erro que foi em 2008, 2009, a liberalização de recursos sem nenhum compromisso fez com que esses recursos resolvessem o problema de títulos podres, ineficientes das empresas. As empresas saíram da crise, aumentaram os lucros, sem, na verdade, elevar o emprego, sem sustentar uma recuperação da economia. Me parece absolutamente fundamental que nós tivéssemos, na verdade, umas condicionalidades na liberalização de recursos, como, por exemplo, a reindustrialização do país. Não é possível, não é, um país que é reconhecido como um dos maiores produtores e exportadores de etanol, não é, esteja convivido com a situação atual de escassez, de ausência de álcool, gel, inclusive, nas farmácias e supermercados. Isso é uma deficiência do setor privado que o Estado poderia corrigir com o planejamento, chamando esse setor para atender problemas que estamos vivendo hoje. A mesma coisa, eu diria assim, estamos com um enorme déficit, ausência de respiradores mecânicos. Seria absolutamente fundamental a recuperação, não é, da indústria brasileira, o chamamento nesse momento às montadoras para que elas pudessem ofertar mais rapidamente esse tipo de produto. Não é? Podemos falar também na questão da indústria têxtil brasileira. Não é? Nós estamos com sérios problemas de roupas, medidas em respeito à proteção dos profissionais da saúde, né? Faltam máscaras, faltam luvas, enfim, uma infinidade de produtos que certamente a indústria têxtil poderia ofertar muito rapidamente se houvesse esse chamamento, uma indução dos recursos para recuperar a base industrial brasileira. Poderíamos também chamar atenção na indústria farmacêutica, né? A questão dos remédios, por exemplo, de insumos. Tudo isso o Brasil pode produzir, já produziu no passado internamente, sem depender do exterior. Por isso que é fundamental, ao meu modo de ver, esse alerta. Os recursos que estão sendo disponibilizados não podem ser apenas para superar problemas de empresas ou bancos, não é? Para continuar se acumulando lucros sem reverter, na verdade, em algo concreto para o Brasil. Por isso que a crise nos coloca em dificuldade, mas também abre a oportunidade de nós construir um outro projeto de país. Um projeto que, de certa forma, reorganize o setor produtivo para atender às necessidades do povo brasileiro. Márcio, agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas, que apresenta aqui conosco o Jornal Brasil Atual, está trabalhando remotamente, atendendo as recomendações aí da Organização Mundial da Saúde. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Postman. Bom dia. Prazer em falar com você, Postman. Bom, Postman, Também. eu quero repercutir com você aqui, tudo bom? Quero repercutir contigo aqui a fala do ex-presidente Lula. Ele teve num debate ontem, né, com o governador do Piauí, Wellington Dias, também com o deputado federal Paulo Pimenta e com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né? E ele disse, você já tocou essa questão também, da questão da indústria brasileira, ele falou também, e ele disse o seguinte, né, que o governo está tratando essa crise como se fosse uma qualquer. Eles dão liquidez aos bancos, enquanto aos pobres não se dá nada. Enquanto isso, os americanos, os alemães estão imprimindo dinheiro. O Brasil precisa imprimir moeda urgente. Essa é uma das falas do presidente Lula. A outra de que a verdade é que hoje falta tudo nesse país, de testes a investimento em pesquisa, na busca por uma vacina para essa doença. E o pior, falta dinheiro para o pobre, que hoje corre o risco de morrer no Brasil
como o indigente. Como você diz, né, Postman, o governo não sabe, não conhece o pobre do Brasil, ele não tem noção exatamente do que acontece na realidade, né? Repercutindo aqui a fala do ex-presidente Lula e também o fato que você sempre fala, que realmente esse governo não conhece o pobre. Né? Estamos em sintonia no reconhecimento de que a evolução do Brasil de 2016 para cá tem sido, na verdade, muito desfavorável ao conjunto dos brasileiros. É claro que sempre tem um segmento que se encontra privilegiado, mas nós entramos no início desse ano, antes do aparecimento da pandemia, né, com a renda média dos brasileiros 7% abaixo do que era em 2014. Então já entramos relativamente muito mal e poderemos sair ainda pior, dependendo justamente da forma com que está sendo conduzido a política para enfrentar o coronavírus. Né? O balanço que temos até o presente momento é que a cada R$ 10 que o governo libera e anuncia, R$ 8 vai para praticamente o andar de cima da sociedade. E somente 2 têm ido para o andar de baixo. Vejamos, por exemplo, o equívoco que resultou da chamada reforma trabalhista, que estimulou ainda mais a informalidade, os trabalhadores autônomos e conta própria, que têm atualmente uma grande dificuldade de ter acesso a qualquer benefício. Isso é uma demonstração dos equívocos que nós cometemos no passado e que, portanto, precisamos corrigir isso. Precisamos olhar para frente, que tem o pós-crise, e o pós-crise vai depender de como nós estejamos agora enfrentando. Aparentemente, as medidas tomadas pelo governo levam, inclusive, a um aumento ainda maior da desigualdade. Isso é trágico para um país que já é muito desigual. Nós podemos resolver, aperfeiçoar isso, e por isso é fundamental, eu diria assim, um projeto que trabalhe não apenas com a emergência, que é básica, mas também olhe o médio e longo prazo, um projeto de saída da situação atual que nós nos encontramos. Exato, mas com esse governo que está realmente, o que você está falando é praticamente inviável, né, Postman? E aí a gente fica num nó. Exatamente como desatar esse nó nesse momento? A gente está vendo entidades, enfim, representativas da sociedade se manifestando, entidades entrando enfim, denúncias junto à OMS em relação ao posicionamento do presidente Bolsonaro. É um nó de difícil desatar, não é isso? Não há dúvida que nós estamos diante de uma complexidade, mas eu vejo, na verdade, esta situação como antecipando algo que talvez somente se realizasse nas eleições de 2022. Eu tento perceber que há, de certa maneira, a formação de uma nova maioria no país, né? Que não é uma maioria a favor ou contra este ou aquele partido ou governo. Na verdade, é uma maioria a favor de uma sociedade civilizada, né? Em detrimento da barbárie. Né? Por isso que me parece uma oportunidade bastante interessante, em nome de uma civilização, digamos assim, não é? O estabelecimento de algo que possa, na verdade, garantir o enfrentamento melhor da situação que nós nos encontramos hoje, porque, de fato, o Brasil precisaria, não é, de um comando que cooperasse, que articulasse o poder executivo, o judiciário, legislativo, né, que articulasse os governadores, os prefeitos, a sociedade civil, os empresários, porque, de certa forma, estamos numa calamidade pública, e a calamidade exige uma reação coordenada, articulada, cooperada. Lamentavelmente, nós não estamos vendo isso, né? Porque há um distúrbio, uma tensão, uma disputa por narrativas de quem será a culpa, talvez aí no momento seguinte. Né? Mas, por outro lado, pelas pesquisas, inclusive, se percebe justamente uma maioria na sociedade que não quer retrocessos, né? Uma maioria que poderia sustentar perfeitamente uma outra perspectiva. E é nesse sentido a carência do Brasil hoje, digamos assim, de uma centralidade que pudesse viabilizar essa convergência. Esse é o papel, digamos assim, dos partidos, das instituições, das lideranças, porque é nesse momento que um país identifica quem de fato está a favor das maiorias, da população mais carente, em detrimento dos privilegiados. Perfeito. É como se diz nesse documento, né, de 6 entidades muito importantes, CNBB, OAB, Comissão Armes, é
temos que ter agora o coro dos lúcidos, né? Certamente. Esse é o nosso desafio. Já tivemos, vamos dizer assim, o Brasil no final do século XIX experimentou, especialmente no pouco que havia de urbano, as poucas cidades urbanas do Brasil, nós convivemos com epidemias, febres amarelas, etc., e elas, mesmo em governos liberais, despreocupados com a questão social, tiveram que tomar medidas que levaram, por exemplo, a iniciativas de ampliação do saneamento, a iniciativas de vacinação, iniciativas de reurbanização do país, né? Por exemplo, não é possível que o Brasil continue com uma parcela incrível de sua população vivendo em regiões periféricas, áreas periféricas, 13 milhões de pessoas vivendo em favela, ou seja, é preciso pensar um outro modelo de cidade. Então, isso é um diálogo com médio e longo prazo. Da dificuldade, do sofrimento, certamente abre a possibilidade de construção de novas convergências, e me parece que isso é muito fecundo nesse momento. Perfeito, Glauco. Obrigada, Postman. Beijo. Obrigado a você, mano. Márcio, queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Certamente. Parabéns aí pelo trabalho, muito importante nos dias de hoje. Obrigado. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Márcio Postman. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse. Evite aglomerações e procure um serviço médico se apresentar sintomas graves como febre, tosse e dificuldade de respirar. No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar com isso, mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.